Na verdade, já estive em todos os continentes habitados do planeta: África, Ásia, América, Oceania e Europa. Espera, Europa? Isso é mesmo um continente separado? É aí que começa a confusão sobre o termo continente. O termo vem do latim terra continens e significa algo como terra contínua. Ok, isso ainda não nos ajuda muito. Portanto, a maioria das seções grandes e contíguas de terra em nosso planeta são chamadas de continentes e a Europa, por exemplo, geralmente é considerada seu próprio continente, mas mais por motivos históricos e culturais. Geograficamente, é preciso dizer que a Europa pertence ao continente da Eurásia. O mesmo ocorre com a América do Norte e a América do Sul. Muitas pessoas veem a América do Norte e a América do Sul como continentes separados, mas há mais a dizer sobre o fato de considerar a América como um todo como um continente. Você terá uma melhor compreensão do termo continente se aprofundar um pouco mais e olhar abaixo da superfície da Terra. A crosta sólida da Terra é dominada por dois tipos de placas: as chamadas placas continentais, que consistem em rochas graníticas e ricas em silicato, e as placas oceânicas, que são muito mais finas e consistem em rochas basálticas mais pesadas. A maioria dos pesquisadores acredita que os continentes foram formados a partir da crosta oceânica, ou seja, a crosta oceânica é a crosta primordial do nosso planeta, por assim dizer. Bela palavra, Urkruste, soa como um pão alemão. Os pesquisadores acreditam que ela foi formada nas chamadas zonas de subducção, onde a crosta primordial, a crosta oceânica, foi empurrada para baixo em direção ao manto da Terra. As zonas de subducção são áreas em que as placas pendem em direção ao manto da Terra, ou se dobram, por assim dizer. Essas placas suspensas para baixo também são chamadas de placas. E se essa placa ficar suspensa para baixo, outra placa pode passar por cima da placa. Esses processos tectônicos provavelmente criaram os continentes. Além dessa teoria das placas, entretanto, há outra ideia de como os continentes poderiam ter se formado, no meio da crosta oceânica, ou seja, não em tais zonas de subducção. No meio da crosta, novos continentes também poderiam ser formados, ou seja, por meio dos chamados platos oceânicos. Essas são áreas nas quais grandes depósitos de magma podem ser pressionados para cima através da crosta a partir de baixo e, assim, formar novos continentes. Até agora, porém, isso era apenas uma teoria. Mas agora parece ser mais do que apenas uma teoria, porque no sul do Oceano Índico, nas águas antárticas do chamado arquipélago de Kerguelen, provavelmente foi descoberto um novo continente em formação. Na verdade, esse é um lugar muito remoto em nosso planeta. O Kerguelen pertence à França, mas ninguém vive lá, exceto alguns pesquisadores e alguns pinguins. Mas, além disso, agora há apenas um embrião de um novo continente. Porque perto do arquipélago de Kerguelen, os pesquisadores descobriram agora um conjunto de rochas graníticas chamado senito no meio da crosta oceânica. Como acabei de lhe dizer, a rocha granítica é uma característica da crosta continental e não da crosta oceânica. Ou seja, essa é uma descoberta incrível, descobrir tanta rocha continental na crosta oceânica. Portanto, esse platô de magma de senito provavelmente entrou na crosta oceânica por baixo. E quando o magma penetra na crosta por baixo, isso também é chamado de lacolito em geologia. Isso corrobora exatamente a teoria que acabei de apresentar a vocês, de que os continentes também podem se formar nas placas oceânicas por meio de platos de magma. A equipe de pesquisa deu a esse lacólito de magma o nome fácil de pronunciar de Complexo Intrusivo de South-Halier-Dubat, SUBIC, para abreviar, e vê grandes semelhanças com uma crosta continental. O líder da equipe de pesquisa, Leandre Pontus, diz o seguinte: nossos resultados estabelecem fortes semelhanças entre o SUBIC, o único exemplo conhecido até agora de um lacólito félsico em uma placa oceânica, e muitos plútons continentais. O SUBIC tem as características de um complexo plutônico continental embutido na crosta oceânica. Os geólogos tendem a se expressar em termos muito complicados. Um plutônio, por exemplo, é uma grande influência de rochas profundas na crosta terrestre. Portanto, o que Pontus está realmente dizendo, em termos simples, é que ao redor do arquipélago de Kerguelen, no Oceano Índico, há um embrião de continente na crosta oceânica, apenas esperando para ser empurrado ainda mais para cima através da crosta, mas ainda levará algum tempo até que possamos fazer as malas e visitar o novo continente. Na geologia, tudo sempre leva muito tempo. Isso significa que, talvez alguns milhões de anos depois, o continente terá sido completamente empurrado para a superfície e poderemos visitá-lo. Portanto, tenham um pouco mais de paciência, pessoal. Há muito gelo não apenas ao redor do Polo Sul, mas também no Hemisfério Norte. E aqui, também, novas coisas estão sendo descobertas o tempo todo. Recentemente, a NASA encontrou algo realmente incrível sobre a Groenlândia. Essa história de um impacto apocalíptico e suas consequências é imperdível. A Groenlândia é um lugar absolutamente fascinante. É a maior ilha do mundo e quase 80% de sua superfície é coberta por gelo e geleiras.
Você pode ver como a Groenlândia é enorme pelo fato de que até mesmo a pequena parte sem gelo da ilha ainda é do tamanho de toda a Suécia. Politicamente, a Groenlândia é uma parte independente da Dinamarca, mas geograficamente fica na América do Norte. De acordo com os pesquisadores, o gelo da Groenlândia tem entre 400 mil e 800 mil anos, o que é muito antigo para os nossos padrões, mas, do ponto de vista geológico, é apenas um breve momento. Isso levanta a questão: o que havia de fato antes do gelo? E, mais importante, o que há sob o gelo? Aqui está um mapa topográfico da área de terra sob a camada de gelo. No extremo noroeste da Groenlândia está a geleira Yavata. Em 2015, não faz muito tempo, os pesquisadores fizeram uma descoberta incrível. Sob a geleira há uma cratera de proporções épicas. Ela foi descoberta durante a missão Icebridge da NASA, que usou um radar aéreo para medir a espessura da camada de gelo. A cratera Yavata se estende por 31 km e fica até 1 km abaixo da camada de gelo da Groenlândia. Algo como isso só pode ser causado por um impacto extremamente violento. Em comparação, a cratera Chicxulub, que se acredita ter sido causada pelo meteorito que iniciou a extinção em massa dos dinossauros, tem um diâmetro de 180 km. Portanto, a cratera Yavata é muito menor, mas ainda está na escala de um impacto que mudou o mundo. Os cientistas ficaram ainda mais surpresos após a descoberta da cratera em 2015, porque agora eles tinham a estranha situação de ter encontrado uma cratera primeiro e só depois ter que começar a procurar o impacto mundial do impacto. Com a cratera Chicxulub foi o contrário. Porque a existência dos dinossauros e sua extinção em massa eram conhecidas há muito tempo, mas a cratera não existia. E é por isso que, após a descoberta da cratera Yavata, as hipóteses mais loucas surgiram do chão. Especialmente popular, o impacto foi responsável por um período frio ameaçador que começou há 13 mil anos. Ao examinar troncos de árvores fósseis, os pesquisadores descobriram que, há 13 mil anos, houve uma mudança extrema no clima da Europa que alterou fundamentalmente a flora e a fauna. Esse período de frio recebeu o nome de uma planta do Ártico e é chamado de período frio-Dryas. Então, de alguma forma, tudo se encaixou e todos ficaram felizes. A explicação para o período frio de Dryas foi encontrada na cratera Yavata: paz, alegria e panquecas. Bem, não é tão simples assim, porque agora os pesquisadores examinaram mais de perto alguns cristais minerais da cratera. Aqui vemos a foto da equipe de pesquisa na borda da geleira Yavata, de certa forma, um trabalho dos sonhos, eu acho. Os cristais examinados foram arrastados da área da cratera até a borda da geleira pela água de degelo, e o resultado das análises derrubou as hipóteses. Qual é realmente a idade da cratera Yavata? Um exame geoquímico dos cristais que foram expelidos e uma medição do decaimento radioativo de seus isótopos levaram a um resultado relativamente claro. A cratera não tem 13 mil anos de idade. Ela tem 58 milhões de anos. Portanto, eles haviam superestimado um pouco. De certa forma, isso é injusto. Se eu errasse o cálculo por uma ordem de magnitude de milhões nas aulas de matemática naquela época, sempre era reprovado no teste. Talvez você esteja se perguntando agora como é possível determinar a idade com tanta precisão. Alguns dos cristais examinados, mais precisamente os cristais de zircão, apresentaram padrões de fratura linear que servem como evidência de que datam da época do impacto. E o zircão contém traços de urânio radioativo, cuja decomposição em chumbo permite datar as amostras com precisão. Portanto, o impacto do meteoro Yavata ocorreu em uma época em que os seres humanos não estavam nem perto de aparecer no cenário evolutivo. Naquela época, o clima era muito mais quente e a Groenlândia era pontilhada por densas florestas, sem nenhum traço do atual deserto de gelo. Presumivelmente, muitas criaturas pré-históricas viviam lá naquela época, e seu dia foi estragado pelo impacto. O meteorito não atingiu uma camada espessa de gelo, mas se chocou diretamente contra o solo, o que deve ter sido equivalente à força de vários milhões de bombas atômicas de Hiroshima. Ai! A nova data de idade da cratera é, obviamente, também um grande revés para os defensores da hipótese Dryas. O biólogo marinho James Kennett, da Universidade da Califórnia, que era um dos principais defensores da teoria, admite a derrota, dizendo: a data mais antiga da cratera é uma surpresa. Mas a nova pesquisa apresenta um argumento muito convincente. Não acho que ela esteja relacionada ao período frio de Dryas agora. Acho que esse é um ótimo exemplo de como a ciência deve funcionar. Você pesquisa diferentes hipóteses, mas não se apega a elas obstinadamente, mas está sempre pronto para ser mudado por novos fatos. E talvez até se regozijem com as novas descobertas. Além disso, como poderia ser diferente, novas hipóteses estão brotando do chão.
Se o impacto ocorreu há 58 milhões de anos, ele poderia ser responsável por algum outro evento geológico que mudou o mundo? Alguns pesquisadores envolvidos na determinação da nova era são céticos, afirmando que, embora o meteorito de 1,5 km a 2 km que causou o Iavata tenha sido devastador para a região, não há evidências de que uma nuvem de poeira e os incêndios que podem ter seguido o impacto tenham perturbado o clima global há 58 milhões de anos. Mas também há outras opiniões. Sidney M., geoquímico da Universidade de Colômbia, tem uma ideia interessante. O chamado máximo de temperatura do Paleoceno-Eoceno ocorreu há 55,8 milhões de anos. Boa palavra para o Scrabble. O máximo de temperatura do Paleoceno-Eoceno refere-se a um aumento da temperatura global que durou cerca de 100 mil a 200 mil anos, relativamente curto em termos geológicos. A temperatura média global aumentou de 6 a 8 graus Celsius. Portanto, há 58 milhões de anos, quando o meteorito Iavata caiu, há 55,8 milhões de anos começou o aumento da temperatura global. Seria engraçado se os 2,2 milhões de anos intermediários não pudessem, de alguma forma, ser otimizados para se chegar a uma hipótese científica espetacular. É exatamente isso que Sidney M. sugere, dizendo que talvez não se tenha tanta certeza sobre as datas exatas e que o impacto do Iavata poderia ser o motivo do máximo de temperatura do Paleoceno-Eoceno. Mas, do jeito que as coisas estão agora, é preciso dizer que permanece um mistério absoluto se o impacto do Iavata teve algum impacto sobre o meio ambiente. Em caso afirmativo, qual foi esse impacto? Portanto, tudo isso é uma espécie de caso criminal geológico e continua sendo empolgante. Espero que nossa jornada pelo gelo eterno tenha deixado claro para você o quanto ainda há para descobrir em nosso próprio planeta e como são semelhantes, por exemplo, a Antártica e as luas geladas dos gigantes gasosos. Se você gostar dos meus vídeos, eu ficaria galacticamente satisfeito se você seguisse o canal, pois sei, pelas estatísticas do YouTube, que a maioria dos espectadores ainda não se inscreveu, mas isso é totalmente gratuito, me ajuda muito e você não perderá mais nenhum vídeo galáctico. Então, pessoal, apertem o botão de inscrição. Não é apenas a Antártica que tem objetos do espaço sideral. Há apenas alguns anos, um objeto interestelar, ou seja, de outro sistema estelar, caiu no Oceano Pacífico. E agora o inacreditável, uma equipe de cientistas o encontrou. E um professor de Harvard envolvido afirma que se trata de tecnologia alienígena. Então, será que um OVNI realmente caiu no Pacífico? Tudo sobre essa história maluca e as imagens originais da descoberta podem ser encontradas no vídeo abaixo. Não deixe de conferir e, se quiser apoiar meu trabalho, adquira alguns meteoritos reais em minha loja espacial. Cada compra me ajuda muito a continuar o canal. Caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!